Olá, tudo bem? Eu sou o Enki Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani, Yoga Vida e Consciência. Esse cantinho na internet onde você vai ter a oportunidade de escutar sobre espiritualidade com um pouquinho mais de senso crítico e pé no chão. No vídeo de hoje eu vou fazer um react de um conteúdo novo aqui no canal. Vou reagir ao conteúdo produzido pelo Alexandre Magno. Não conheço o canal dele, eu sei que se chama Consciência do Ser. Então é a primeira vez que eu vou reagir a um conteúdo dele, um conteúdo que fala diretamente de yoga, Vedanta, né, sobre as tradições espirituais lá da Índia. Pelo que me parece, tá? Como eu disse, eu não conheço o canal dele. Então, pelo título, eu tô supondo isso aí. Então, o título do vídeo que a gente vai reagir é Só eu existo. Como as outras pessoas não existem? É uma pergunta, né? Só eu existo? Como as outras pessoas não existem? Então, vamos escutar o que o Alexandre tem a dizer, né? Mas antes, eu já peço a você, ó, que deixe o seu like, né? Que se inscreva no canal, que ative todas as notificações para ficar por dentro sempre que eu solto algum conteúdo aqui. E se você já é inscrito, confere aí a sua inscrição, porque hora ou outra o YouTube simplesmente desinscreve a gente de alguns canais, a gente tem que estar sempre conferindo, beleza? Se você quiser ajudar a esse produtor de conteúdo, o seu engajamento é muito importante. Deixa um comentário aí. Putz, não vai dar para você assistir o vídeo agora? Já deixa o comentário, depois você volta e assiste o vídeo inteiro. Já deixa o seu like, compartilha, ajuda o canal a crescer. Se você quiser ajudar financeiramente, você pode se tornar membro aqui do canal ou então, na descrição desse vídeo, tem todos os outros meios para você ajudar financeiramente esse produtor que vos fala. Tá joia? Sem mais enrolação, vamos lá para o conteúdo do Alexandre Magno. E se todas as formas que você está vendo são só consciência, então na verdade só existe você. E algumas dúvidas, muitas dúvidas começaram a surgir, e eu fiquei muito incomodado, por quê? Porque eu estava debruçado nos livros, nos vídeos, mas eu não conseguia contato com ninguém que tivesse esse conhecimento para poder perguntar, para poder chegar e fazer uma pergunta que nem eu tô com você agora. E eu ficava tentando matar essas dúvidas sozinho, e surgiam mais dúvidas, principalmente duas. Que a primeira que eu vou te perguntar é o seguinte: quando a gente estuda essa filosofia, a gente entende que o estado de consciência, ele só consegue perceber a si mesmo. Então eu só consigo me perceber, eu não consigo perceber os outros. E o que muitas pessoas falam, inclusive você falou, é que só você existe e existe a impressão de que existem outras pessoas. Mas isso é uma coisa que, ao mesmo tempo que faz sentido, em contrapartida, eu não consegui ver sentido, porque eu consigo ver, tudo bem, a visão é uma ilusão, mas as outras pessoas, elas têm pensamentos, elas planejam, o mundo está acontecendo, no Japão está acontecendo, as pessoas compram e vendem o tempo todo, estão construindo prédio. Eu queria entender um pouco melhor dessa questão, só eu existo, como que isso é na prática, essa questão, só eu existo. Eu queria entender um pouco mais dessa parte específica agora. Ok, querido. Agora, Antes da resposta do Alexandre, boa pergunta ali do Lucas, né? Tá certo que tem algumas coisas que, pela pergunta, já dá para a gente diagnosticar, pelo menos para eu diagnosticar, que ele não entendeu muito bem alguns conceitos, né? Vamos esperar a resposta do Alexandre para ver se há resolução desses erros aí conceituais que o Lucas apresentou na pergunta dele. Bora lá. a questão que você traz que só eu existo. Nós colocamos determinados ensinamentos para pessoas que já estão mais aprofundadas na espiritualidade e que elas já podem ter uma percepção mais aprofundada de quem é você, quem sou eu nessa existência. Então a primeira coisa a ser compreendida é que quem é você não tem forma. Você não é o corpo, você não é a mente. E como é que isso surgiu? Como é que você veio ao mundo e todas as formas físicas, as árvores, os animais, os humanos, vieram a partir de uma consciência que não tem forma. Beleza, aqui o Alexandre ele está indo para um caminho de identificar essa nossa essência, né? Quando ele diz, olha, aquilo que você é não é o corpo e não é a mente, né? Entre aspas, você é algo que não tem forma. Ele está identificando isso com a consciência. Aqui a gente vai entrar num caminho, provavelmente nós vamos entrar num caminho em que vai ser necessário conceitualizar o que é o não ter forma ou o que era consciência. Quando a gente atribui à consciência algo não forma, a base, né, desse pressuposto é
aquilo proposto por um sábio indiano chamado Shankaracharya, que viveu ali por volta do século 7 depois de Cristo, em que ele propunha uma forma de enxergar o mundo chamada Advaita Vedanta, tá? O que é Vedanta? Falando de uma forma simples, Vedanta é, digamos assim, o suprassumo ou a quintessência dos conhecimentos que estão contidos nos Vedas. Então, muitas vezes o pessoal traduz de forma meio que literal algo como a parte final dos Vedas, mas na verdade não é que seja a parte final dos Vedas, é ou são textos que representam aquilo que é essencial, aquilo que está mais para um conhecimento esotérico, profundo nesse sentido de ser esotérico, ele é escondido, ele não está muito disponível para quem está ainda num estado de percepção de si mesmo que é muito raso. Para quem, como o próprio Alexandre colocou aqui, para quem já está, de uma certa forma, experimentado, realizado em alguns aspectos desse diálogo sobre quem sou eu, né, vai conseguir entender um pouco melhor o que é esse conhecimento que é chamado de Vedanta. Então, o principal proponente da Vedanta, a Vedanta não surge com o Shankara, ela é muito antiga. Os Vedas são os primeiros textos espirituais da nossa civilização humana, tá? De alguma civilização humana. Data aí de 1500, 1600 anos antes de Cristo. Então, obviamente, a Vedanta não surge com Shankara no século 7 depois de Cristo, mas ele foi o principal proponente de uma ideia que é conhecida como Advaita Vedanta ou o não dualismo, não dualismo. Então, para o Shankara, só a consciência, que eles vão chamar de Brahman ou Brahman, tá? Só isso existe. Essa consciência ela é não dual e não qualitativa. Ela não tem qualidades, ela não tem atributos. Eu não posso dizer que essa consciência é boa ou má, ok? Então essa é a visão do Adi Shankara, que me parece o que o Alexandre vai trazer aqui como fundamento para suas argumentações. Vamos ver se é isso mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem outras escolas de Vedanta que surgiram depois, que vão desde uma nova interpretação do que o Shankara apresentou, ainda no aspecto de não dualista, até uma proposta dualista, tá? E aí, se for o caso, eu vou fazer uma pausa e explicar um pouco melhor sobre isso, beleza? Então, bora lá escutar o Alexandre. Então, essa consciência, através de processos que já estão na natureza, que é a criação da própria consciência, ela manifestou-se no universo. Essa manifestação veio. Tá, vamos lá. Aqui já mostra um outro caminho, pessoal. Quando ele diz que, olha, a consciência manifestou, já nos dá aí um caminho que não é o da Advaita Vedanta. Por exemplo, o Shankara, se a gente for estudar profundamente o que ele propõe, ali ele chega a dizer que não houve manifestação, não existe criação. Tudo isso é bobagem. O que existe sempre é Brahman. Nada disso que a gente está vivenciando é algo concreto e real. É como se fosse, no linguajar desses yogis, uma ilusão, ok? Então, se o Alexandre aqui está dizendo que houve uma manifestação, ou seja, que além de dizer que houve uma manifestação, houve uma manifestação no universo, então ele pressupõe que existe um universo, que esse universo foi preenchido por uma manifestação, e isso descola a explicação dele do conceito da Advaita Vedanta, e aí pode ser que ele esteja falando num jeitão de um outro sábio chamado Ramanuja, que foi posterior ao Shankara, que trabalha com o conceito de não dualidade qualificada, tá? São coisas que não dá para eu explicar num React, pessoal. Mas, e tem outras escolas posteriores que a gente pode chamar de dualistas, tá? Então, o Ramanuja, se não me engano, viveu no ano 1000, por aí, 1100, entre 1000 e 1100. Depois dele, a gente vai ter um cara chamado Madhvacharya,
que é de 1200 até mais ou menos 1300. Tudo isso é claro que é tudo previsão, tá, pessoal? A gente não tinha um cartório naquela época para ter a precisão desses dados, mas são estimativas, tá? Depois do Madhvacharya, a gente tem um outro cara chamado Vallabhacharya, de 1400, e aí por último a gente tem um chamado Chaitanya, de 1400 a 1500, também quase contemporâneo ali do Vallabhacharya, não, quase não, contemporâneo de Vallabhacharya. Então cada um desses que eu falei, Ramanuja, que propõe aí a tal não dualidade qualificada, a gente tem depois o próprio Madhvacharya, que prega a dualidade. Depois aí tem o Vallabhacharya, que fala de não dualidade pura, né? Até do Ramanuja, tá? Mas com menos, talvez, vigor. Mas do Ramanuja para baixo, a ideia era uma associação do princípio que a gente tem chamado de Brahman, a consciência, uma associação disso a Vishnu, tá? Então, tem um viés do Ramanuja para baixo, tem um viés devocional muito forte na abordagem, tá? Não é demérito isso, é só uma constatação de um fato. Tem um viés aí que, no que é traduzido como Bhakti, né, associa-se à devoção, tá? Então, o Chaitanya, por exemplo, ele é visto como uma das encarnações de Krishna, ou melhor, de Vishnu, né, pelo pessoal que funda um movimento chamado de Movimento para a Consciência de Krishna, que hoje aqui a gente conhece como Hare Krishna, tá? Então, o Chaitanya é uma figura muito importante, um dos mestres muito importantes dentro do movimento para a consciência de Krishna, para os Hare Krishnas, tudo bem? Então, eu estou falando dessa forma para contextualizar mais uma vez que é, o Alexandre ele partiu de uma premissa que parecia ser Advaita Vedanta, ou um monismo puro, né? Não dualidade pura, no sentido de só a consciência existe, mas logo em seguida ele dá a impressão de falar de um aspecto em que, ó, a consciência existe, mas existe todas essas coisas também. Na verdade, tudo é a consciência. Isso está com um jeitão de um discurso da escola do Ramanuja, por exemplo, tá? Da escola do Ramanuja. E por que é importante a gente fazer essas diferenciações? Parece técnico, parece bobo, mas não é. Porque a sustentação de argumentação difere de uma escola para outra, tá? E enquanto professor, no meu caso aqui, eu preciso ser muito responsável para apontar isso a vocês, porque senão eu posso incorrer na construção de uma mensagem aqui a vocês que é não só um reflexo da minha experiência, mas das minhas predileções, principalmente das minhas predileções. Então eu corro o risco de, se eu não fizer determinados apontamentos da onde eu estou tirando o que eu estou passando a vocês, eu corro o risco de fazer um direcionamento do conteúdo com base nas minhas predileções, naquilo que eu acho, né, e não naquilo que de fato é. Tá? Então, é só um alerta que eu faço aqui, mas vamos continuar a escutar o que o Alexandre tem a dizer. E a consciência quer se perceber, mas olhe bem, para que uma consciência que não tem forma se perceba, ela precisa criar uma forma física. Tá, vamos lá, só para ficar bem claro, pessoal. Do ponto de vista da Vedanta monista pura, do Shankara, só Brahman existe, só a consciência existe, portanto, ela não tem nada fora dela. Ela não tem necessidades, ela não tem carência, ela não tem ausência. Ela não precisa de nada, porque tudo se encerra nela, tá? Nada pode ser atribuído a ela. Eu não posso dizer, do ponto de vista do Shankara, que a consciência é o amor. Porque se eu falo isso, se eu faço isso, eu estou dizendo que a consciência tem um limite, tem uma forma. E a consciência não é o amor, ela transcende o amor. A consciência não é a paz, ela transcende a paz. A consciência não é a bem-aventurança, ela transcende a bem-aventurança. E isso tudo do ponto de vista do Shankara. Quando o Alexandre traz aqui que a consciência criou uma necessidade de se perceber, e para isso está gerando corpos, sejam as estruturas que compõem
o próprio universo, como estrelas, galáxias, os tipos de energia que permeiam os espaços profundos da galáxia, até o surgimento da vida, como a propagação, sei lá, das bactérias, dos micro-organismos, de uma árvore, até chegar no ser humano. Se o Alexandre está dizendo que a consciência precisou disso, tá? Ele está aí trazendo um discurso que é muito mais alinhado ao que o Ramanuja propõe. Tudo é a consciência, mas existem qualificações, existem atribuições na experiência dessa consciência, tá? E uma dessas atribuições é essa ideia de uma carência, de uma necessidade, tudo bem? Mas só um ponto aqui para deixar bem claro essa questão, né? Ele não está falando nada de errado, eu só estou deixando mais claro. Então, bora lá. No caso, o corpo humano. Porque é como se você quiser ver a sua face. Você precisa de um espelho para ver-se no espelho. É como a consciência precisou fazer. É uma criação da própria consciência criar uma forma física para ela se perceber. Mas o que aconteceu com os humanos? Eles estão identificados que são a forma física, que são a mente. E isso deixou eles no mundo ilusório e esse mar de sofrimento que vem na humanidade há séculos. O processo de despertar de consciência acontece nesse primeiro momento que você relatou. Agora existem outras coisas mais aprofundadas que você vai tendo essas experiências a partir desse olhar para dentro de si. Se eu digo que só você existe, é um primeiro passo a você perceber isso em si mesmo. Porque quem é você não tem forma. Aí eu aponto para outra pessoa, você está me vendo aqui em uma forma física e uma mente. Mas eu também não sou a mente, não sou o corpo. E se todas as formas que você está vendo são só consciência, então na verdade só existe você. Vamos lá. Aqui, o que ocorreu na argumentação do Alexandre foi, a consciência precisa ou ela tem a necessidade de se perceber. Portanto, ela gerou uma manifestação para, através de interação com os objetos, com o que é criado, se reconhecer, ok? A partir do momento que você faz isso, você está dando à consciência a capacidade dela se expressar com base, como eu disse, em qualidades, em atributos. A gente vai dar qualificação, vai dar atribuições a isso que nós chamamos de consciência. Quando o Alexandre fala, olha, mas se você, através desse mergulhar em si, começar a ter a percepção de que você não é o corpo, que você não é a mente, de que você é a consciência, você vai chegar à conclusão de que tudo é a consciência. Ou, como ele colocou, está aqui na tela, né? Só existe você. Essa é uma argumentação que apresenta uma coerência lógica, mas que não responde à pergunta do Lucas em si. Tudo bem, eu posso dizer, olha, se tudo é expressão da consciência, é lógico eu concluir que, se eu me identifico como a própria consciência, no momento em que me identificar como a própria consciência, eu vou perceber a consciência em tudo. Ou a percepção de que a consciência é tudo vai saltar aos meus olhos. É uma inferência lógica, mas ela não necessariamente é real, que é exatamente o que eu e vocês nós estamos experimentando aqui agora. Eu posso ter a percepção ou a construção do entendimento de que eu não sou o corpo, nem tampouco a minha mente barra personalidade. Tá? Para os yogis, de maneira geral, até a personalidade é colocada nesse balaio, nós não somos ela. Mesmo porque, ao longo disso que nós chamamos de existência, para quem acredita no viés da reencarnação, nós assumimos várias personalidades ao longo de um período de tempo. Então, para os yogis, esse tipo de abordagem que o Alexandre está trazendo já está mais alinhada, nesse caso, ao que o Patanjali tenta explicar, ou busca explicar, lá no seu Yoga Sutras, ou naquilo que hoje a gente conhece como Raja Yoga, né? Ashtanga Yoga, é uma das formas da gente colocar também. Então, essa forma de... A gente pode até construir a ideia de que, olha, eu sinto que eu sou algo que transcende a personalidade, a mente, o corpo. Mas o eu sentir, ou eu inferir, ou eu intuir, não significa realizar.
né? Essa é a dúvida que eu e vocês estamos experimentando. Como conceito, a gente consegue entender, a gente tem uma sensação de familiaridade, vamos colocar dessa forma, com a ideia de que eu sou algo que é transcendente ao corpo e à mente barra personalidade. Mas na prática, na experiência concreta, eu não consigo me dissociar disso, tá? Então, eu construir logicamente os atributos de que, olha, tudo é consciência, não responde a essa minha experiência conflitante. Mas vamos ver se o Alexandre traz alguma resposta a isso. Porque as outras formas que você vê, as árvores, os animais, os humanos, tudo são consciência. Preste atenção. Quem está vendo a forma física é a mente. Ela é a primeira que vê as formas físicas. A mente é uma coisa utilitária. Você precisa ver humanos, quando você, por exemplo, está numa multidão, para você não se esbarrar com eles. Você não se chocar com eles. Você tem uma mente que pensa de uma forma lógica. Vou desviar dessa pessoa. Vou para um outro lugar. Mas, na verdade, aquela pessoa que você está vendo é uma aparição no que não tem forma. O que é difícil para a sua mente compreender. Então, no primeiro momento, você deixa sua mente de lado e esse conflito ele vai se desfazer. Porque tudo que está sendo visto, o primeiro quem vê isso é a mente, o pensamento. E isso foi derivado a partir de quando os humanos se identificaram que são corpo-mente. Isso foi passando para outras pessoas, esses pensamentos foram se irradiando e o mundo manifestado foi criado. O mundo que os orientais chamam de Maya, a ilusão que está colocada na sociedade, em todos os conceitos de família, de casamento. Tudo isso são ideias criadas pelos seus pensamentos. Então vamos lá, se minha tosse permitir. Eu ainda não estou plenamente curado da minha dor de garganta. O que o Alexandre coloca aqui não é necessariamente assim. Eu ou você, nós não somos uma aparição no sentido de sermos um fantasma. A experiência que eu e vocês estamos tendo, através desse processo de identificação que a gente está construindo com a sensação do corpo e com a sensação da mente e da personalidade, ela, para nós, enquanto identificados, ela é real. É uma experiência real. Não existe como a gente fugir disso. É uma experiência real, ok? No entanto, na sua fundamentação, ou seja, no seu substrato, né, para além dessas nossas paixões, para além dessa sensação de necessidade ou das identificações, o que sobra é só a consciência. Aí o Patanjali não, desculpa, o Shankara, ele costumava dizer: o mundo é e não é, o mundo existe e não existe. Então, de forma clara e categórica, ele dizia: não houve manifestação. Isso que nós estamos experimentando é um erro de percepção. E esse erro de percepção, ele não é que ele emerge, mas ele faz com que algo que é chamado de, falando de forma bem simplista aqui, natureza, né, aquela estrutura que o Alexandre disse que está atuando, que a consciência, entre aspas, cria, esse tal de Maya não é a ilusão em si, mas aspectos ou coberturas sobre Maya geram em nós a sensação de ilusão, tá? Então, quando eu e vocês estamos identificados, a gente está identificado por conta dessa Maya. Mas Maya não é ilusão. Maya em si não traz um processo de engano. Maya é como se fosse um impulso para que a gente desenvolva o mais rápido possível o estado de não isto, não aquilo. Mas existem algumas coberturas que estão impedindo a gente de observar de maneira ou de experimentar de maneira clara essa potência chamada Maya, ok? Então, Maya em si não é ilusão, mas as kankuchas ou as coberturas que a envolvem, sim. E quais são essas coberturas? Tempo, espaço, a sensação da própria identificação, no sentido que vai gerar aí o que a gente chamaria de gosto, tá? A própria sensação de necessidade como carência e o conhecimento.
ao conhecimento aqui no que se refere à ideia de que a gente está limitado, né? De que a gente, se eu tenho necessidade, é porque eu não consigo me perceber como pleno. Entende as coberturas? Assim, espaço. Por que que o espaço é uma ilusão? Ué, porque ele gera ilusão na gente. Ué, porque se nós somos a consciência, o todo, nós somos ilimitado. O conceito de espaço nem existe. Eu não posso dizer que a consciência é o todo, nem isso eu posso dizer. Porque para ela não é inconcebível a ideia de um espaço. Para ela, eu não posso nem dizer que essa consciência é eterna, porque para ela é inconcebível a ideia de um tempo. Então, quando a gente fala de Maya, a gente está falando de uma espécie de força contínua, de um motor contínuo que faz a gente, né, a consciência se realizar em si mesmo, de forma ininterrupta e de forma incessante. Tudo bem? Maya é essa potência. Agora, essa potência ela está obstruída. O que está obstruindo? A sensação de que eu tenho parte, né, que eu tenho forma, que eu tenho espaço, a sensação de que eu tenho um tempo, né, de que eu estou limitado no tempo, a sensação de que eu estou limitado na forma, que é raga, etimologicamente, pessoal, que é um desses véus, uma dessas cancuchas, raga etimologicamente vem de ra e ga. Essas duas raízes. Ra está muito ligado à ideia do brilho do sol, aquilo que radia. É a mesma raiz que vem de guru, né? Uru. Ru é aquilo que ilumina, aquilo que traz clareza, aquilo que dissipa a escuridão. Está muito associado simbolicamente àqueles primeiros raios de sol que emergem no alvorecer. Antes mesmo do disco solar surgir no horizonte, já tem luz. Então esse Ra, Ru, tem a ver com isso. E o Ga vem de um oposto, vem de um processo em que a gente cria um obscurecimento, ou como se fosse que a gente fosse escondendo, tornando secreto, tá? Então, quando a gente fala guru, a gente está dizendo que é algo, não necessariamente alguém, que nos proporciona o quê? Um processo de desvelar, de dissipar aquilo que está escondido, obscurecido, que a gente não consegue perceber, que é secreto. Entre aspas, secreto não porque olha, isso aqui é importante, não, é porque está incrustado de coisas que não me faz perceber. Então, guru seria algo ou alguém que tem essa capacidade de clarear, de esclarecer, de deixar as coisas à tona, né? À vista. Raga é o oposto. Raga é o processo de obscurecimento. É o processo que faz com que a gente vai perdendo clareza. Então, nesse sentido, o processo que vai nos distanciando da experiência de que nós somos Brahman, tá? Então, Raga se aprofunda e se manifesta posteriormente como um outro estado que é chamado de Dvesha, que significa algo como dúvida, incerteza, insegurança. Então, esse processo de distanciamento do tal Brahman, da consciência, vai gerar em nós, em um determinado momento, uma sensação de ruptura, de cisão tão forte que a gente não vai ter certeza do que somos. A gente não vai ter certeza de mais nada, ok? Havendo então o estabelecimento dessa incerteza, surge a sensação de necessidade, surge a sensação de que o que é incerto, entre aspas, o que é oculto, né? O que é o raga, esse ga, gu, o que é, entre aspas, oculto, o que eu não estou conseguindo perceber, tem uma força, tem um poder, pode me trazer tanto a sensação de dádiva, pode me trazer tanto a sensação de punição. Então eu vou ter um medo ou uma admiração, não necessariamente por qualquer outra coisa a não ser a expressão dessa incerteza. Então, Niyati, que seria o outro véu, essa sensação de necessidade ou de carência, ela emerge por conta dessa minha incapacidade de se perceber com uma consciência. Eu estou tão distanciado dessa ideia da consciência que eu acabo gerando essa sensação de falta ou de necessidade. Essa sensação de falta de necessidade, nós vamos buscar preencher através do quê? Da experiência disso que nós chamamos de conhecimento.
da expressão ou da busca por um conhecimento. Então, todas as nossas carências nós vamos buscar preencher através de algum tipo de experimentação, que vai ser, num determinado momento, apreendida pelo viés mais informativo, sensorial, intelectual, do que realizado, sabedoria. Os processos que a gente experimenta como sabedoria são aqueles que transcendem a ideia de uma carência ou de um vazio, transcendem a ideia de uma identificação, transcendem a ideia de um espaço ou circunstância e transcendem a ideia de um tempo ou de uma... me foge agora a palavra, mas enfim, a gente vai indo além disso e tudo aquilo que a gente pode chamar de sabedoria é como se fosse um vislumbre da própria consciência, da percepção da própria consciência. Ainda não é a consciência, mas é um vislumbre, é um cheirinho da própria consciência. Tudo bem? Então, eu fiz questão de fazer essa pausa um pouco mais prolongada para explicar que a maneira como o Alexandre está trazendo as coisas está muito alinhada com essa imagem, com essa forma de observar, levando em conta Maya atuando. Tá? Então, Maya, conceitualmente, não é a ilusão, é um impulso que vai sempre favorecer a nossa realização, no sentido de experiência concreta, de sermos consciência na consciência, pela consciência. Então, Maya é um impulso que vai sempre nos trazer a experiência imediata, inquebrantável de que somos Brahman. Mas existem véus cobrindo esse impulso de transcendência. Tempo, o espaço, a sensação de identificação que vai gerando, o obscurecimento, a sensação de incerteza natural, entre aspas, natural, que vai gerar, então, a ideia de necessidade, a ideia de que tem um ente oculto que tem força e poder para nos dar cabo das nossas necessidades, para nos dizer o que é certo ou errado. E aqui eu vou ser bem direto e falar com você. É a ideia que eu e vocês temos de Deus, tá? Esse Deus como um ente, sei lá, fantasmagórico, entre aspas, invisível, que tem a força do destino nas nossas mãos, que pela graça dele a gente vai conseguir alguma coisa ou não vamos conseguir alguma coisa se ele estiver nos ensinando, entendeu? Para os antigos yogis, para esses caras mais alinhados à filosofia da Advaita Vedanta, eles vão observar essa construção que nós estamos chamando aqui de Deus como uma expressão de uma carência, de uma sensação de necessidade que emerge de uma percepção quase que recorrente de incerteza, que emerge de um obscurecimento ou do distanciamento da experiência real de que somos Brahman, ok? Então, para dar conta de perceber esse vazio, que é essa sensação de necessidade, essa carência, a gente vai construindo conceitos, conhecimento, tá? Então, as estruturações da mente. A mente, do ponto de vista desses antigos yogis, ela é utilitária, como o Alexandre colocou? Sim, mas ela não é vista como algo necessariamente ilusório. Ela é vista simplesmente como um aparato, é só mais uma experiência. Então, a mente ela não é boa ou ruim, mas a forma como a gente cria relação com ela é que pode fazer com que a gente ou se aprofunde no distanciamento de Brahman, ou pode fazer com que a gente experimente Brahman de maneira lúcida ou de maneira natural, na nossa experiência prática do dia a dia. Mas isso é uma outra história, vamos escutar mais aqui. Mas não que você não vá conviver com pessoas. As pessoas estão lá. Mas o que eu digo, para a convivência com essas pessoas, é uma convivência cósmica. Não é uma convivência no nível do corpo-mente. Porque se você for para a sociedade, querer levar os seus conceitos, as suas ideias, você vai criar conflito para si e para o mundo. Então, se retirar do processo da mente, da identificação que você está, e ver que você é aquele que não tem forma. Observe, a forma física foi criada, um corpo. Mas esse corpo e essa mente que pensa veio de uma não forma, a consciência.
E entre essa consciência que não tem forma e esse corpo físico, surgiu a mente. Da mente surgiu o ego. O ego é o quê? Um conjunto de conceitos, de ideias, de crenças que os humanos criaram imaginando o que eles são. Aí Tá, vamos lá. Do ponto de vista da tradição, o ego, ele não é chamado de ego. Essa é uma palavra que a gente tem usado, aí a gente está emprestando do Freud, beleza? Então, quando se fala ego no contexto espiritual indiano, não é mesmo o ego da psicologia. Isso tem que ficar claro. O termo que se dá ao que a gente vem chamando de ego é ahamkar, que é traduzindo seria a sensação de um eu, a sensação de si, de uma forma bem clara e direta, sem churumelas. Esse ahankar é o processo de identificação. É o que os yogis vão chamar de falso eu, porque ele não é o eu real. O eu real é a consciência. Esse falso eu, tá? É o que se identifica. Por exemplo, para os yogis, tá? Para os yogis, para os adeptos daquilo que o Patanjali explica como Raja Yoga, até mesmo para os adeptos da Advaita Vedanta, esse falso eu não é visto como algo ruim. Isso que a gente tem chamado de ego não é visto como algo ruim. Ele é visto como uma função dentro dessa estrutura que nós vamos chamar de mente. E qual é a função? Se apoderar da experiência. O falso eu, esse ahankar, essa sensação de si, só tem sentido, tá? Quando ela se identifica com a experiência. Vamos lá. Para esse Enki que está falando aqui, só tem sentido para ele ser se ele se identifica com o ato de estar fazendo esse react, com o ato de estar ligado às estruturas de conhecimento, que vão estar ali tentando explicar as sensações de necessidade e vazio, que vão estar ali buscando diminuir a sensação de incertezas que esse Enki possui, né? Que ao diminuir as sensações de incertezas, né, vai gerar uma aproximação daquilo que a gente chama de consciência pura, Brahman, e ao entrar em Brahman, a ideia de tempo e espaço também vai gradualmente se desfazendo. A partir do momento em que eu começo a diminuir esses 5 elementos, né, diminuir o funcionamento desses 5 elementos, eu começo a experienciar o que os antigos chamam de Maya. Maya, ou seja, eu começo a experimentar na minha experiência concreta do dia a dia a possibilidade de vivenciar Brahman, a consciência, de fato como um todo, tá? Antes de eu eliminar essas 5 concuchas, esses 5 coberturas, Maya não vai ser experimentada. Eu vou experimentar as coberturas. Eu vou experimentar esses véus, tudo bem? Então, enfim, eu não quero ficar falando demais aqui, não. Vamos deixar ele falar mais um pouquinho aqui. a ilusão primária que eles estão. Então, querido, não fica muito, como você falou, encasquetado, que só você existe, não. Existem as formas físicas, mas quem estão vendo ela é a mente, é o pensamento que está vendo ela. Você vai se relacionar com o mundo. É a consciência que está percebendo tudo. A consciência percebe tudo. A mente interpreta. E a mente vai interpretar com base nessa estruturação, que é, de maneira bem simplista e rasa, isso aqui eu explico no meu curso de meditação, mas de maneira bem simplista. Existe um princípio que é chamado de Buddhi, aquilo que traz uma sensação de clareza ou iluminação, né? Seria, a grosso modo, uma lembrança recorrente de Brahman, sabe? Seria aquela sensação mais intuitiva de que eu sou algo mais profundo e transcendente do que esse corpo, essa mente, tá? Essa personalidade. Outro componente dessa estrutura que a gente vai chamar de mente é o que nós chamamos de chitta. Chitta seria como se fosse um substrato da própria mente. É o tecido onde essa mente existe, né? E chitta, essencialmente, são as memórias. São os registros em termos de memórias, não só imagens, mas de sensações, de experiências, tudo bem?
Tem outra que é chamado de manas, é o que a gente vai chamar de mente racional e lógica. É aquilo que está pedindo sempre por instrução. É aquilo que está pedindo por instrução. Então, quem vai dar instrução? É a luz da consciência? É a lembrança de Brahman? Não. Quem vai dar instrução? A memória. E como é que as memórias são construídas? Através da identificação. Arrancar aquele elemento que a gente traduz como ego, na verdade, é o que vai fazer com que essa estrutura que nós estamos chamando de antarkarana, a sensação de um eu, de um interno, funcione, tá? Então, sem o arrancar, não teria como eu estar aqui registrando que eu estou falando as coisas para você. Não teria como a memória estar atuando. Ela poderia até atuar, mas ela não teria identificação comigo. Eu poderia simplesmente achar, né, que essa experiência que eu estou tendo aqui não é minha. De repente é de outra pessoa, né? Então, o arrancar é que faz com que a gente tenha, digamos assim, a centralização da experiência como algo pessoal. Então, essas 4 coisinhas, Buddhi, Manas, Chitta e Ahankara, constituem, com mais alguns outros elementos, o que os yogis vão chamar de Antarkarana, ou a sensação de um eu, de um interno, sabe? Em contrapartida ao que a gente chama de mundo externo. Tudo bem? Eu sei que são conceitos filosóficos e blá blá blá, mas é só para explicar a vocês que não é bem do jeito que o Alexandre colocou aqui, tá? A mente, ela é uma ferramenta, ela não é boa ou ruim. Assim como o ego é uma ferramenta, ele não é bom ou ruim. A maneira como eu e vocês nós estamos conduzindo a experiência que pode fazer com que haja a sensação de ajuste ou de desajuste na percepção, na sensação desse eu interno. Tudo bem? Mas bora lá. Você vai para o seu trabalho, você vai fazer a sua faculdade, você vai se relacionar com pessoas, com a sua família normalmente. Mas você tem que ter plena consciência de que quem é você é uma consciência que não tem forma, que está se relacionando com outras consciências. Então, quando você tira desse aspecto mental de que eu estou vendo formas, você vai se relacionar com pessoas em outra dimensão. Elas estão identificadas com a forma física, mas você está se desidentificando da forma física e da mente. Ok, esse processo de desidentificação, ele é importante, mas ele não pode ser apenas intelectual. Onde eu quero chegar? Não é um exercício mental essa desidentificação. Essa desidentificação, a partir do momento em que eu e vocês aqui, a gente está nessa experiência, essa desidentificação ela deve ocorrer através da própria experiência. Patanjali, nos Sutras, ele diz: a experiência serve para a gente entender que nós não precisávamos dela. Siddhartha Gautama, o Buda, diria de uma outra maneira algo muito semelhante, mas assim: tudo é dor e sofrimento para aquele que tem discernimento, tá? Então, de uma outra forma, o que o Gautama, o Buda, quis dizer é: a gente só passa pelas coisas para perceber que a gente não precisava daquilo. Mas esse perceber não é a gente falar, nossa, que tonto, olha só o que eu fiz. Não é isso. É a gente tomar essa consciência no sentido de realizar, de se assenhorar do dito Brahman, de sermos Brahman, pela percepção direta de que falta substância nas coisas que constituem a realidade aparente. A realidade de tudo, como Brahman, não vai fazer as paredes sumirem, mas as nossas relações com os objetos vão se alterar. Então, as necessidades emocionais, aquelas necessidades de entendimento, primeiro de tudo, no aspecto de conhecimento, de estruturação, tudo isso vai se decantar. Por quê? Porque a gente não vai ter mais a sensação de vazio ou de necessidade ou de carência. Por quê? Porque a gente vai ter diminuído as nossas incertezas, a sensação de dúvidas ou inseguranças. Por quê? Porque a gente está se aproximando mais e mais da experiência concreta de que nós somos Brahman, tá? De que nós somos essa consciência. Portanto, a ideia de evolução, de espaço, tempo, tudo isso perde sentido, tá? Então, eu vou construir uma relação com os outros nesse aspecto se eu realizar de verdade isso. Não é um construto mental.
Não é uma intelecção aqui. Não é o entendimento disso que eu estou trazendo a vocês que vai fazer com que eu, ao olhar para o meu pai, para minha mãe, para o meu cachorro, para um pedaço de, sei lá, ouro, como consciência, né? Eu posso fazer o exercício racional e aceitar que você que está me escutando é uma consciência. Eu posso ter a convicção plena dentro de mim de que você é uma consciência, mas a minha relação contigo não vai ser de que você é uma consciência. Por quê? Porque eu ainda internamente posso estar ligado a determinados núcleos de necessidade, de carência, algumas certezas oriundas dos conhecimentos e não da consciência, tá? Certezas oriundas do conhecimento e não da consciência ou da sabedoria. Então eu vou, sei lá, em algum nível posso julgar você ou qualquer situação como sendo adequada ou não adequada. Eu posso criar essas diferenciações. Então, conceitualmente, eu posso dizer: somos todos Brahman, tudo é consciência. Na prática, eu não vou observar isso. Esse é o núcleo do questionamento do Lucas. Como é que eu saio disso? É isso que o Lucas está perguntando. Por que que isso está acontecendo, tá? E o que eu estou tentando trazer aqui é: isso está acontecendo por conta da atuação desses princípios que os yogis foram colocando aí como sendo kankutyas ou véus que encobrem a potência chamada Maya. Maya, pegando o termo, que é traduzido no meu entendimento erroneamente como ilusão, tá? Maya vem de ma, que é uma raiz que denota o quê? Aquilo que dá forma, aquilo que dá molde. Daí vem o termo em sânscrito mesmo, mãe, ma, mãe. Pega algo que é um potencial e faz aquilo ser existente. Ya significa dar direção, dar um caminho, dar colocar em movimento. Então, Maya aqui é no conceito, tá? A tradução no conceito significa utilizar a experiência, né? A materialidade, aquilo que é materialidade, como algo direcionador para a consciência, ok? Para aquilo que leva a gente ao princípio da consciência. Existe um outro termo que é o oposto, é chamado de yama. Yama muitas vezes é traduzido como morte, tá? Mas que na verdade representa o quê? Equilíbrio. Equilíbrio. Então Maya é a gente ir para a experiência para construir um impulso de realização da consciência. Yama é você começar a fazer o caminho de volta, porque todo o processo, do ponto de vista desses yogis, é o quê? É um processo de interfluxo. Ao mesmo tempo que você vai, você volta. Não tem um intervalo nisso. Então, a consciência, para ser experimentada como consciência, a gente precisa entender que a consciência, ela nunca deixa de ser, ela nunca deixa de permear, ela nunca deixa de qualquer coisa, ela simplesmente é. Então, Maya e Yama são processos, digamos assim, complementares ou as duas faces de uma mesma moeda, tá? Então, ao mesmo tempo em que eu me jogo na experiência para promover a possibilidade de perceber-me como consciência, eu estou construindo essa possibilidade de perceber a consciência, entre aspas, dissolvendo a própria experiência, observando que a experiência em si não tem substancialidade. Mas isso é um papo para a gente desenvolver num curso, talvez, tá? Existem elementos mais fundamentais para serem colocados para construir o entendimento disso que eu trouxe, tá? Mas de uma forma bem alegórica, a gente pode entender que esse processo que eu trouxe é como se fosse um processo da respiração, tá? Por isso que a gente utiliza na tradição do yoga a respiração como uma referência simbólica. É uma referência simbólica, tá? Tem um simbolismo por trás do uso da respiração. Mas vamos escutar mais o que o Alexandre tem a dizer. Aí você pode ter uma experiência mais aprofundada para se relacionar primeiro consigo mesmo e com o mundo externo. Perfeito, perfeito. Então isso é uma coisa que eu vou levar um bom tempo para poder absorver de forma concreta. Então vamos lá. Então deixa eu colocar mais uma coisa. Você acha que vai demorar um bom tempo para você absorver esse ensinamento? Exato. Uma dica que eu te digo para você ir mais rápido.
Cada um tem um processo de despertar. O meu, inclusive, foi muito rápido. Eu me dediquei profundamente a olhar dentro de mim. Tem um ditado que diz assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Se isso está acontecendo contigo, aproveita e vai mergulhar a fundo. Eu mergulhei a fundo dentro de mim durante um ano. Nunca olhei para trás, nunca perguntei onde é que isso vai dar. Algumas vezes eu fui ao meu mestre, para ele me guiar. Mas só depois de um ano que eu fui olhar um pouco para trás. Como é que eu me dediquei tanto a isso, a olhar dentro de mim, a me descobrir, a saber quem sou eu? Porque eu estava preparado. Naquele momento a existência já estava manifestada naquela forma física, digamos assim, mais avançada. Pode ser o seu caso, mas não é para elevar o seu ego. Pode ser que a sua consciência já veio mais desperta na própria concepção, quando você veio ao mundo, e que se você teve esses vislumbres, como você relatou, eu fiquei 10 segundos, 15 segundos sem ter mente, sem ter pensamento, sem ver forma. A consciência é assim. A forma está presente, mas quem está vendo a forma é a mente, o pensamento. Então eu te indico você fazer algumas técnicas de meditação. A meditação Vipassana, nós guiamos aqui as pessoas toda quarta-feira na live, e nós ensinamos como ela fazer. Essa meditação é excelente para esse processo dos seus pensamentos se aquietarem. Eles vão passo a passo diminuindo a quantidade de pensamentos e também eles vão passando mais devagar. Quando isso acontece dentro de ti, começa a abrir espaços no seu ser, porque a consciência que você é surgiu desse estado de ser. Vamos lá. É, a Vipassana é uma meditação tradicionalmente budista, mas que tem fortes raízes na meditação clássica dos antigos yogis. Na verdade, é a meditação clássica dos antigos yogis, né? Então consiste, num primeiro momento, em você construir uma percepção. Aliás, eu já falei disso em outros vídeos, né? Por exemplo, o Patanjali, em um determinado momento, lá nos seus sutras, ele escreve alguns sutras como se ele estivesse conversando com alguém. E aí, primeiramente, ele diz: olha, para você se acalmar, para você entrar em processo de quietude, pensa no Om. E é como se alguém tivesse respondido: ah, Patanjali, mais um Om, pô, é complicado, eu nem sei direito o que é o Om, né? Aí a Patanjali fala: ou, né, presta atenção na sua respiração. Ah, Patanjali, pô, mas isso também é complicado. Daí ele fala: ou preste atenção nas sensações corporais. Ah, Patanjali, pai, mas isso também. Ou faça qualquer coisa, mas se acalme. Então, em essência, essa passagem dos Yoga Sutras do Patanjali descreve a prática que nós chamamos de Vipassana, que nós conhecemos hoje de Vipassana, tá? Então, consiste em estágios de aquietação, né? Na Vipassana começa primeiro com a respiração, depois vai para a sensação sensorial, né? E depois tem outras nuances da técnica, que não veio o caso a ficar falando aqui, tá? Mas que tem como propósito criar esse estado em que a gente silencia. A mente jamais para de pensar, ok? Meditar não é parar de pensar. Meditar é entender, falando de uma forma bem simplista aqui, baseada nos meus estudos, na minha experiência, não é uma verdade absoluta, é como eu compreendo. Meditar é a gente começar a entender o porquê um pensamento surge. E nesse sentido, do que eu trouxe aqui nesse compartilhar do vídeo de hoje, né? Quais são as estruturas que estão funcionando? Ahankar, Buddhi, Chitta, Manas. Como que essas coisas estão coordenadas? O que é que está... como elas estão coordenadas de tal forma a fazer aqueles 5 véus engendrar em mim uma força, uma potência muito forte? Como é que eu estou com a sensação de tempo, né? Tempo, espaço, como é que eu estou me relacionando com isso? Como é que eu estou me relacionando com a ideia da identificação? Como é que eu me relaciono com as minhas carências? Como é que eu estou utilizando o meu conhecimento? Tudo isso, todas essas 5 coisas, entre aspas, mais fundamentais, estão estimulando esse aparato que nós vamos chamar aí de mente, Ahankar, Buddhi, Chitta e Manas, que vão trazer a sensação disso que nós estamos chamando de pensamento, ou de memória como sensação, ou
de sensação de isso aqui é adequado, isso aqui não é adequado, isso aqui está numa vibração, como os espiritualistas falam, isso aqui não está numa boa vibração. Essa música tem uma boa energia, aquela música tem uma má energia, aquela pessoa é pesada, essa pessoa não é pesada. A prática da meditação, tá? Ela é uma das ferramentas que nos ajudam, não é a única, mas é uma das ferramentas que vai nos ajudar, que pode nos ajudar, não que vai, né? Pode nos ajudar a construir essa percepção desses mecanismos, do funcionamento desses mecanismos, para ir, através de um exercício de autopercepção concreta, construir o assenhoramento de si mesmo. Não como esse ser ligado à personalidade, mas como aquele ser real, tá? Sem sair do mundo. Então, isso que o Alexandre colocou aqui, pode continuar fazendo suas coisas, né? Eu vivo dizendo aqui no canal, né? Toda experiência espiritual profunda, ela nos espalha no mundo, ela não nos tira do mundo. Por quê? Porque uma experiência espiritual, entre aspas, profunda, uma daquelas que faz com que a gente perceba Brahman, naturalmente, de maneira imediata, faz a gente perceber Brahman no mundo. E não é um exercício intelectual do tipo, não, agora estou afastado, estou olhando ali, aquela pessoa é uma consciência, ela é Brahman. Não é isso. Isso é eu construir um processo de acreditar. É uma crença, tá? Na medida em que eu e vocês, que a gente tem uma experiência espiritual profunda, e com isso não estou dizendo que a gente vai ver anjos tocando símbolos, jogando flores, a luz, as galáxias, não é isso. Às vezes, você simplesmente sentir a quietude de uma brisa que toca o seu corpo pode te trazer uma sensação de conexão com esse tal Brahman. Não existe nenhum exercício filosófico, muitas vezes, que te traz isso. Por isso que o Patanjali e outros sábios dizem, né? Precisamos nos espalhar na experiência. Para quê? Porque na medida em que a gente se espalha na experiência, a gente vai perceber que essa experiência não é necessária, no sentido de ela não existe. Tudo bem? Eu só vou conseguir perceber Brahman em tudo se eu minimamente me expor à possibilidade disso. E eu não vou me expor a perceber Brahman meditando com os olhos fechados. Isso é a ponta do iceberg. Eu falo isso no meu curso. Aliás, quem quiser adquirir o curso, procura aí na descrição desse vídeo, né? Então, o que eu estou colocando aqui para vocês é: quando eu me torno verdadeiramente mais sábio, quando eu sou realmente tocado, vem uma sensação de silêncio? Vem. Mas, ao mesmo tempo, essa sensação de silêncio não é interna. Ela transborda no externo. Então, os valores emocionais, todas aquelas estruturações que eu projeto sobre a realidade aparente vão perdendo força. E eu vou enxergando Brahman, enxergando que todos são Brahman dessa forma, tudo bem? Não é um exercício intelectual. É algo simples, é natural, porque nós somos Brahman. Essa é a nossa real natureza. Então, invariavelmente, quando eu percebo ela, quando eu experimento também no mundo, como o mundo, tudo bem? Mas, bora lá, eu espero que, de alguma forma, o questionamento do Lucas mesmo, provavelmente ele não vendo esse vídeo, mas se alguém teve um questionamento semelhante ao dele, espero que tenha ficado um pouco mais claro, tudo bem? Então, bora lá. Mas a sua mente está encobrindo todo o ser. Quando você medita e aquieta esses pensamentos, vai surgindo esses vislumbres. Se você já teve, mesmo sem fazer meditação, esses vislumbres podem se aprofundarem e alargarem os espaços vazios que é o seu ser. E o seu despertar espiritual se dá de uma forma mais rápida. Bom, esse foi o react de hoje, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um assunto que é um pouco mais elaborado, não estou desconfiando da capacidade de vocês, mas aqui, assim, são vários termos que são oriundos lá da tradição espiritual indiana e que nenhum de vocês tem obrigação de saber, então muitas vezes eu tenho que parar e explicar, então acaba ficando um pouco mais maçante, digamos assim. Não digo chato, né? Mas maçante. Tudo bem? Então eu agradeço a vocês que ficaram comigo até agora. Não se esqueçam de interagir aqui com o canal. Deixe o seu comentário, nem que, agora se você chegou até o final do vídeo,
coloca aí batata frita, por exemplo, para eu saber que você assistiu até o final do vídeo. Ou escreve qualquer outro comentário que, sei lá, pode parecer algo como uma piada, algo sem sentido. Escreve aí para eu saber que você chegou até o final do vídeo, tá joia? Ajuda o canal com o seu like, compartilha. E se você quiser ajudar esse produtor aqui financeiramente, na descrição tem todas as formas de você fazer isso e tem também o link para você adquirir o curso de meditação, tá joia? Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.